Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar esse vídeo um vídeo apenas hoje, por motivo de saúde. Então esse vídeo é de número 129, Ação e Reação. O capítulo é o capítulo 7º, Conversação Preciosa. Então, na verdade eu sou teimoso, porque os amigos espirituais, eles me pediram repouso, mas eu não aguento ficar parado. Então, pelo menos um nós vamos gravar. Enquanto der, nós vamos gravar. Enquanto eu estiver aguentando, nós vamos gravar. Pelo menos um vídeo por dia. Então aqui o ministro Sâncio, ele continua dizendo assim para André e também para Hilário: todo minuto da vida é importante para renovar e redimir. Olha só, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir. É para isso que todos nós nos encontramos no corpo físico, para nos renovar e nos redimir, aprimorar e purificar. De forma que não existe oportunidade maior que a que todos nós estamos tendo aqui no corpo físico, de nos renovar, de nos redimir, de nos purificar, de nos aprimorar, né? O tempo é precioso, não devemos perder a oportunidade. Não devemos perder a oportunidade, porque pode ser que aquela oportunidade não se repita mais. E é preciso entender também que tempo perdido não se recupera. Aí você pode me dizer, recupera sim? Não. O que passou, passou. O muito que nós conseguimos é recomeçar, mas recuperar não. Perdeu a oportunidade? Perdeu a oportunidade. Então, continua o ministro: compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos. Olha só que maravilha. Compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos. Quem nunca enfrentou uma tempestade na vida? Na verdade, Sâncio, ele não está aqui se referindo à tempestade do tempo, não, a chuva, não, a tempestade de vento, não, é a tempestade íntima, as crises internas, os transtornos que nós enfrentamos 24 horas, né? Então, veja bem, compreendamos que a tempestade, como símbolo de crise, surgirá para todos em determinado momento. Então, em determinado momento, surge uma tempestade em nossas vidas.
surge uma tempestade na tua vida, na minha vida, né? Por exemplo, eu estou passando por uma fase que eu posso dizer assim, uma tempestade. Mas é preciso entender uma coisa. Muitas pessoas, elas vão ao médico quando a doença se manifesta. É óbvio que tá bom demais, mas todos nós deveríamos procurar o médico com saúde. Você está com saúde? Estou ótimo. Maravilha. Então agora que você deve ir ao médico. Ora, Luiz, mas eu vou ao médico agora, justo agora que eu estou ótimo, eu estou uma maravilha. É agora que você deve procurar o médico. É agora que você deve procurar Jesus. É agora que você deve procurar Deus. É agora que você deve procurar os amigos espirituais. É agora que você deve estudar. É agora que você deve optar pela transformação moral, a reforma íntima, a mudança de hábito, comportamento e também de atitudes. Sabe por quê? Porque se você vai ao médico quando você está com saúde, isso chama-se tratamento preventivo. Obviamente, o médico vai te dizer assim, não, você está ótimo, você está uma maravilha. Aí você vai dizer assim para ele, doutor, mas eu gostaria que o senhor me receitasse uma vitamina. Mas para que vitamina? Para fortalecer o meu organismo. Para que a hora que a gripe aparecer, doutor, ela não me pegue tão fraco. Você conseguiu entender a mensagem? Então, tem pessoas que deixam para buscar Deus, buscar Jesus, buscar os amigos espirituais, só quando ele está lá no fundo do fosso. É lógico que Deus não nega assistência, nem Jesus, né, os amigos espirituais. Mas o que a pessoa enfrenta durante aquela tempestade, ele sofre 1000 vezes mais que aquele que se preocupou em procurar Deus e Jesus e a medicina antes da enfermidade. Então, por exemplo, eu estou passando por uma fase de saúde que para muitas pessoas é uma fase assim terrível, né? Mas eu mesmo, por esses anos todos trabalhando na doutrina dos espíritos, praticamente quase 43 anos na doutrina dos espíritos, isso não é autobiografia, não. Isso aqui é uma mensagem assim para que as pessoas reflitam. Que hora que devemos procurar ajuda? Devemos procurar ajuda quando nós estamos enfermos ou quando não enfermos? Então, veja bem, eu estou passando por uma fase de saúde que quando o médico me disse que eu me encontrava, né, com uma doença crônica degenerativa nos ossos do corpo, eu pensei mentalmente, graças a Deus por tanta misericórdia de Deus para com a minha pessoa. Deus é tão misericordioso que está me concedendo a oportunidade
de, nesta existência, passar por esta tempestade. Agora é preciso entender. Deus não coloca fardo pesados em ombros frágeis. Se eu estou passando é porque Deus sabe que eu dou conta de passar. Caso contrário, Ele deixaria para as próximas existências para mim não me sucumbir nesta existência. Então nós temos que ter paciência, resignação, aceitação. Eu acredito, de acordo com o que o médico já me disse, que se fosse outras pessoas, a pessoa já estava batendo cabeça pelas paredes aí já há muito tempo. Eu não. Ora, eu tenho conhecimento da imortalidade da alma. Eu tenho conhecimento de que a vida, a verdadeira, é a espiritual. Eu tenho conhecimento de que a reencarnação é um recomeço. Eu tenho conhecimento da pluralidade das existências, da imortalidade da alma. Eu tenho conhecimento de onde vim, onde me encontro, o que estou fazendo aqui, para onde é que eu irei. Eu tenho conhecimento da importância da enfermidade, da doença, da dor. Então por que eu vou me desesperar? Ah, mas você não tem medo da morte? Não. Por quê? Porque para mim a morte não existe. Luiz, mas existe aquela morte que a pessoa vai lá para o cemitério. Nem aquela morte ali não existe. Mas, se é o que você quer saber, eu não tenho medo daquele momento. Eu não tenho medo. Você entendeu? Porque eu sei que esse processo ele é inevitável e que ele acontece com todo mundo, acontecerá comigo, vai acontecer com você, mais cedo ou mais tarde. Então, para que me desesperar? Agora, o que me faz pensar dessa forma? Ora, praticamente 43 anos na doutrina, me preparando para esse momento. Você se lembra do que eu disse no início? De que é quando nós estamos com saúde que devemos procurar o médico? É quando nós estamos bem que devemos procurar a Deus e a Jesus, procurar as obras básicas de Kardec, estudar, para a gente aprender a redimir, a renunciar, a abdicar, nos fortalecendo, né? Nos conscientizando-se de que esse período aqui no corpo físico ele é passageiro. 80, 90, 100 anos é um número que não existe na contabilidade eterna, é um piscar de olhos. Então, vamos dizer assim, para todos nós, chega-se o momento de darmos o testemunho. Vou usar esse termo. Para todos nós chega o momento de dar o testemunho. Então, se eu tenho conhecimento, eu vou dar o meu testemunho com paciência, com resignação, com aceitação, com humildade, não é? Não vou ter medo, vou enfrentar tudo que tiver que enfrentar, até no último instante que a minha alma foi expulsa do meu corpo físico. E nesse momento eu vou dar graças a Deus por retornar à pátria espiritual com menos dívidas, com uma parte delas
quitadas. Agora, se eu não tenho conhecimento, eu vou me desesperar. Não é igual o médico disse para mim, se fosse outra pessoa, ia estar batendo cabeça por aí nas paredes. Com angústia, melancolia, depressão, né, trancado dentro de casa. Ou tem pessoas que às vezes até sucumbe. Não é? Mas não. O conhecimento que eu tenho, então chegou-se o momento de mim dar o testemunho. O que é dar esse testemunho? É provar a mim mesmo. É provar para mim mesmo de que realmente eu sempre estive ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando lado a lado com Ele, sem medo, não abjurando Ele, porque nesse exato momento, com o conhecimento que eu tenho, se eu disser que eu estou com medo da morte física, ora, seria o mesmo que pegar 43 anos de espiritismo, né, nessa existência e jogar na lata de lixo. E eu não farei isso, porque o conhecimento que eu tenho é outro. Então você consegue entender que se nós buscarmos antes da tempestade o guarda-chuva, a gente não se molha, não é? Então veja bem, você pensa assim, ó, vou ao mercado agora. Aí você sai lá fora e olha no tempo, você percebe que vai chover. Aí o que você faz? Você corre lá dentro e pega um guarda-chuva ou uma sombrinha. O que acontece? Ao sair lá na rua, começa a chuva. Você abre a sombrinha ou o guarda-chuva e você não se molha. Então Jesus nos disse, conhecereis a verdade que ela vos libertará. Então, a verdade é o meu guarda-chuva. A verdade é a minha sombrinha no momento das minhas tempestades particulares, íntimas. Então veja bem aqui, ó. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar-lhe-á os perigos com desassombro e valor. Olha que interessante. A explicação alcançava-nos a mente, qual réstias de sol penetrando um cubículo escuro, né? André disse assim. E aqui ele continua. Meu colega, no entanto, voltou a considerar. A ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Olha só, ação por ação. Temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Denso é esse corpo físico aqui. Assim como assim como perpetramos faltas na carne para sofrer-lhes, muitas vezes as consequências aqui é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne. Então olha só para ver como são as coisas. Ação por ação. Temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Ação por ação. Temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. Muito trabalho dentro do processo da complexidade. Por que dentro do processo da complexidade? Porque aqueles que estão em condições, eles vão trabalhar no campo do bem. Eles vão auxiliar. Aqueles que não estão em condições,
eles dão trabalho àqueles outros que estão trabalhando no campo do bem. São as torturas, são as crises, as perturbações que o indivíduo carrega com ele para as regiões umbralinas. Assim como perpetramos falta na carne para sofrer-lhes muitas vezes as consequências aqui, é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne, não é? Venhamos a padecer na carne, porque ele encontra-se desencarnado e ao mesmo tempo ele se vê preso num corpo, como se estivesse no corpo físico. Então é a lei de causa, efeito, ação e reação. Perfeitamente, confirmou Sânzio bondoso, nossas manifestações contrárias às leis, nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiações no céu e na terra. Esse céu é um termo mitológico, mas usado por Sânzio, obviamente, para, ou melhor, é dito por Sânzio justamente por falta de termos, porque não existe céu, como não existe paraíso, como não existe inferno. Existe sim inferno dentro da nossa consciência, paraíso dentro da nossa consciência, felicidade dentro da nossa consciência, infelicidade dentro da nossa consciência. Não existe assim um lugar estritamente, que possamos dizer, ali é o céu, ali é o inferno. Não. Nós trazemos o céu, nós trazemos o inferno, nós trazemos o mal, nós trazemos o amor, o bem, dentro da nossa consciência. Aí você pode me dizer assim, não é dentro do coração? Não, é na consciência. Vamos voltar à pergunta de Kardec. Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: onde encontram-se escritas as leis de Deus? Eles respondem, na consciência. Eles não respondeu, no coração. Veja bem, Kardec fazendo a pergunta, onde está escrito as leis de Deus? E os bons espíritos respondem assim, no coração. Eles responderam no coração? Não. Mas por que todo mundo fala que o amor está no coração? Isso é símbolo, gente. Vamos raciocinar. Isso é símbolo. Coração é símbolo. A mente é realidade. Olha só pra você ver, o coração é um símbolo. A mente não é símbolo. A mente é fato. A mente é realidade. A mente da alma. Você entendeu? E não o cérebro. Porque muitas pessoas acham que o cérebro é que é inteligente. E não é o cérebro que é inteligente. Inteligente é o princípio inteligente que habita o corpo. Agora, é lógico que essa área cerebral é onde encontra-se todas as ramificações interligadas. Por isso, o comando do corpo todo encontra-se no cérebro. Mas é preciso entender que
quando nós desencarnamos e que a alma é expulsa do corpo físico devido ao desencarne, se você procurar naquela massa encefálica ali a inteligência, você não encontra. Por quê? Porque a inteligência, ela é um atributo da alma. A inteligência é um atributo do espírito. A inteligência não é um atributo do cérebro físico. Não. Enquanto no corpo físico, ela encontra-se na massa encefálica, dirigindo todo esse organismo físico. Mas depois, quando a pessoa desencarna, essa inteligência acompanha o espírito, porque aí desencarnou, deixa de ser alma, e sim passa a ser considerado espírito. Então, por hoje é só, né? Nós estamos poupando um pouco de energia e até o próximo dia.